Havia essa janela especial na vida. É chamada de Hora do Poder. E são os 30 minutos logo após acordarmos, os 30 minutos antes de irmos dormir. E temos que garantir que estamos colocando energia positiva ali, porque senão estamos moldando nossa vida com energia negativa. Seja bem-vindo ao programa Vini Tolman, como vai? Estou muito bem, Alex. É ótimo estar aqui hoje. Obrigado por vir ao programa. Estou animado para conversar com você sobre os eventos extraordinários que aconteceram na sua vida. Vamos chamá-los assim. Sim, uma experiência bem estranha, certamente. Um pouco fora do comum, vamos dizer assim. Então, antes de falarmos sobre a sua experiência de quase morte, como era a sua vida antes de passar por isso? Antes eu meio que vivia o ideal. Vida de solteiro, viajei pelo mundo e morei em vários lugares. Na verdade, eu atuava no ramo da construção e pegava projetos por todo o Zariraitur, até em lugares que pareciam estar em todos os cantos. Onde houvesse um contrato vantajoso, eu ia, e assim procedi. Tive a chance de viver em várias partes do Zearina e até no exterior. Atuei por cerca de 3 anos e meio em grandes produções de TV e cinema. Gradualmente subi de posição de stand-in a segundo assistente de direção e, por fim, a primeiro assistente. Foi uma reviravolta interessante na vida. Eu era bem-sucedido aos olhos do mundo, mas não me sentia feliz. A felicidade que eu buscava parecia sempre estar além do horizonte, e eu estava em constante perseguição a ela. Eu tinha momentos felizes, mas a felicidade não residia em mim. Essa era a minha jornada na época, e o fisiculturismo fazia parte dela. Eu era fisiculturista amador, então. Você realmente fez muita coisa, meu amigo. Esteve em todo lugar e eu adoro isso. Sabe, quando o assunto é cinema, aí sim você está falando a minha língua. Eu estou envolvido nessa indústria há cerca de 30 anos. Ah, agora sim. Sim, eu sei, exatamente. Vida de artista de circo, no mínimo. Eu era solteiro, então sendo solteiro facilita no ramo do cinema, mas uma vez que você começa a se casar e quer se estabelecer, fica quase impossível para algumas pessoas. A taxa de divórcio no cinema é muito alta, extremamente alta, porque é difícil, é um ramo difícil. Então me fale sobre aquele dia em que tudo meio que mudou para você. Bem, a questão é que meu amigo e eu obtivemos resultados incríveis com fisiculturismo natural usando um produto chamado Furno de Hidro. Era vendido em qualquer GNC ou loja de suplementos, mas ficou tão popular que se esgotou rapidamente. Tentávamos desesperadamente encontrar mais. Nos inscrevemos em todas as listas de espera possíveis, procuramos online, mas era impossível achar, até que descobrimos um fornecedor na Tailândia que poderia nos enviar. Então, eu vivi na Tailândia por meses e percebi que, apesar de ocidentalizados, eles têm uma medicina peculiar. Resolvi pedir um frasco de um remédio local para trazer ao Zerbaier. O desafio surgiu quando vi que as instruções estavam todas em tailandês, uma língua com alfabeto único e não romanizado. E isso foi antes do Google Tradutor, não tinha nada para nos ajudar a traduzir. Achamos que era a mesma coisa. Abrimos o frasco, cheiramos, é um suplemento líquido. Você toma uma tampinha dele e pensamos, sabe o quê? Isso é a mesma coisa que temos nos Estados Unidos. Cheira exatamente igual, tem o mesmo gosto. Então tomamos a nossa tampinha, mas o problema era o produto estrangeiro, e isso era geral, não importava onde você comprasse, fora dos Estados Unidos, era a solução 100%. Mas a solução que você compra nos Estados Unidos, nas lojas de vitaminas, era 95% água e 5% solução, do mesmo químico. Então a nossa tampinha era como tomar 20 tampinhas do produto americano. E você nunca deveria tomar mais do que uma tampinha. Um dia sim, depois foi logo tóxico para nós. Então preciso fazer uma pausa aqui. A frase é: Ei, vamos comprar suplementos de Taiwan. Essa frase sozinha foi. Isso por si só, quantos anos você tinha nesse processo? Eu tinha 25 anos. Você tem um passe. Você era tolo. Eu também. Aos 25, todos somos um pouco. De modo geral. De maneira geral, eu certamente concordo. Posso falar do ponto de vista masculino. Éramos completos idiotas. Sabe de uma coisa?
Talvez eu tenha feito algo parecido, pois também praticava musculação amadora na juventude. Malhava demais, fazendo coisas absurdas que pareciam naturais. Mas era só esforço extremo para obter resultados como os de esteroides, sem serem Certo. esteroides. Para quem está ouvindo, se comprar remédios ou Exatamente. suplementos de Exato. Taiwan O e não resultado, mas entender as sem efeitos instruções, não colaterais. tome. Isso. Essa é a lição, Ou encontre alguém de confiança que possa traduzir para você. Pronto. certo? Então você toma essa quantidade tóxica desse suplemento, o que por si só é fascinante. O que acontece? Bem, cada um de nós tomou sua garrafinha, tampa, e o nosso plano para o dia era ir a uma exposição internacional de automóveis, dar uma volta por lá e depois íamos malhar e ter um dia normal. Normal. Era um sábado. Era sábado, 18 de janeiro, e então nós. Esse era o plano. Cada um pegou sua garrafinha, entramos no carro e saímos pela porta. Entrando no carro, nós dois sentimos. Estava nos atingindo muito rápido e parecia quase uma embriaguez. Literalmente parecia uma embriaguez. E eu senti um frio se espalhando pelo meu peito e pelas minhas coxas. Tipo, frio mesmo, frio. Meu corpo estava ficando gelado. Então eu disse: Ei, vamos comer alguma coisa. Às vezes, se você exagera um pouco nisso, comer algo pode te fazer sentir melhor. Então nós caminhamos pela rua por uns 2 quarteirões até chegar em uma Dairy Queen e aí paramos. Meu amigo estava quase pegando no sono enquanto chegávamos, então eu comecei a sacudi-lo para acordar enquanto entrávamos. Lembro de me inclinar e ajudá-lo a colocar o carro no estacionamento, ele já estava quase apagando. Entrei tropeçando no restaurante, fui direto para o banheiro, que era logo na entrada, entrei lá e era um banheiro de uso individual. Então, por costume, tranquei a porta e simplesmente desmaiei ali no chão, de costas. E comecei a aspirar ou vomitar e a respirar o próprio vômito. Literalmente morri ali. E enquanto isso, meu amigo, ele entrou. Ele mal consegue entrar, desaba em um dos bancos e começa a vomitar por todo o lugar. O gerente do restaurante se aproxima e vê aquilo. Ele fica tipo, meu Deus. Ele liga para o 192 e faz com que levem meu amigo para o hospital. Meu amigo acaba ficando totalmente bem. Eles fazem uma lavagem estomacal, tratam ele com bastante carvão ativado e ele recebe alta do hospital no dia seguinte, sem nenhum problema e sem efeitos duradouros. Mas enquanto isso, ninguém sabia que tinha outro cara, eu no banheiro, e eu estava literalmente estirado no chão, morto. Quanto tempo ficou desacordado? Desde que meu amigo entrou e chamaram o 192 até me retirarem, passou quase uma hora. Assim, no mínimo, foram 45 minutos, a estimativa mais cautelosa, pois houve um intervalo de 45 minutos entre a ligação para o 192 para ajudar meu amigo e a chamada para buscar o corpo sem vida. Então, tá bom. Então, certo. O que aconteceu? Então, isso é no aspecto físico das coisas. O que aconteceu depois, quando você começou a transição? Então, para mim, do meu ponto de vista, o que eu vi foi a sala girando muito enquanto eu entrava naquele banheiro. E parecia que tudo começou a rodar ao contrário. Literalmente, meio que como nos filmes, sabe? A sensação que dá. Parecia que o chão estava tremendo sob meus pés. E era só comigo. Claro, no momento seguinte eu estava desmaiando. Senti como se estivesse mergulhado em uma eletricidade fresca e era muito parecido com um líquido quase água, mas não era água porque eu não me sentia molhado. Mas me senti eletrizado, literalmente, de um jeito bom, não assustador e totalmente energizado. Essa vitalidade, essa energia. E instantaneamente, eu comprei. Eu estava malhando bastante pesado. Meu corpo estava bem dolorido. E assim que mergulhei nessa sensação de frescor, 100% da dor desapareceu completamente. E eu percebi isso instantaneamente. Mas então também percebi que estava cercado pelo vazio. Tipo, eu não conseguia ver nada. Eu só via escuridão. E do nada comecei a ver essa neblina na minha frente ficando cada vez mais nítida e mais brilhante, mais nítida e mais brilhante. E o que era essa cena, né, de um restaurante, mas eu estava olhando de cima como se não houvesse teto, sem cobertura no restaurante. Eu podia ver tudo no restaurante. Eu podia ver e ouvir
os pensamentos, sentimentos, tudo o que qualquer pessoa estava sentindo naquele prédio. Eu literalmente percebia. Os sentimentos do cozinheiro. Eu percebia os sentimentos e pensamentos do assistente de gerente, do gerente, até dos dois clientes no café da manhã, o homem e a mulher. Sabia no que o homem e a mulher pensavam. Era surreal. E minha experiência com cinema. Eu continuava pensando que estava vendo um filme. Pensei, isso é interessante, né? O diretor é, bem, o número um. O diretor de fotografia, na verdade, estaria filmando isso de cima. Tipo, por que ele ou ela decidiria filmar assim de cima? E também, por que o diretor ou o roteirista achariam que eu deveria ouvir a voz de todo mundo? Isso é muito estranho. E eu estou aqui tentando entender do paradigma. Parecia uma cena de filme. Jamais pensei que o corpo inerte no chão fosse o meu, pois eu estava plenamente aqui em cima, observando tudo. Impossível ser eu ali embaixo. É como dirigir na estrada e ver alguém num carro igual ao seu com as mesmas roupas, mas você sabe que não é você, porque está aqui neste carro, certo? E foi mais ou menos o que eu senti. Eu senti como se aquele cara estivesse usando roupas parecidas com as minhas, meio que parecia comigo, mas não era eu, porque eu estou aqui em cima. Estou observando isso. E continuei apenas observando tudo. Eu vi eles levarem meu amigo na ambulância. Eu vi eles chamarem o resgate para ele. Então eu devo ter morrido instantaneamente. No segundo em que entrei lá e desmaiei, eu devo ter morrido bem naquele momento, porque eu vi eles levando ele embora e eu sabia sem saber, não sei como eu sabia que ele ia ficar bem, mas eu sabia que o outro cara no banheiro estava em sérios apuros e tinha ido embora. Certo. Então, o que que aconteceu? Então eu os observei, ligando novamente para o 190, enquanto falavam com o atendente que dizia: sinta essas áreas específicas para verificar o pulso. O gerente, ele não queria fazer isso sozinho, então chamou a assistente dele, que tem de 16 a 17 anos, e disse: ei, você sinta aqui. Então ele estava lá, direcionando ela a fazer isso. E no segundo em que ela tocou o corpo, ela se encolheu e recuou. Ela disse: não, está frio, está frio. E assim que disseram isso, o operador disse: ó, não toque no corpo, tranque o banheiro, assegure a porta. Temos alguns médicos a caminho e também chamamos a polícia. Então, eles estavam acionando todos os serviços de emergência rapidamente. Em cerca de 5 minutos, uma segunda ambulância, diferente da primeira, chegou. Esta trazia uma equipe de 3 homens, 2 socorristas experientes e um novato. O recém-chegado estava aprendendo o ofício sob a tutela dos veteranos. É a primeira semana dele no trabalho e sua tarefa principal é observar e ajudar. De algum modo, eu sei de tudo isso. Desde que chegam, eu simplesmente sei. É como se ele portasse um distintivo mostrando ser o novato. Eles estão processando a cena. Tentaram primeiras tentativas de reanimação, tentaram compressões torácicas, tentaram um pouco de oxigênio com a bolsa que tentavam apertar com a mão e não conseguiram nada. Obviamente, o corpo já começava a ficar um pouco rígido nas pernas. Então, eles sabiam que este já tinha ido. Eles foram e embalaram o corpo. Eles não tinham pressa. Ficaram lá por cerca de 45 minutos a 1 hora. Enquanto colocavam o corpo no saco, colheram depoimentos de todos que presenciaram alguma coisa, que eram de 4 a 5 pessoas. Todos os depoimentos e a documentação foram assinados. Enquanto isso, o novato senta-se no fundo da ambulância, aguardando os outros 2 socorristas processarem a papelada e obterem as assinaturas necessárias. Sentado ali, ele observa o saco de cadáver, inundado por emoções, questionando-se por que não fizeram a diferença desta vez, por que está nessa profissão e se poderia ter tentado mais. Queria ter feito mais. Eu senti isso vindo dele consistentemente até a chegada dos outros 2 socorristas. Eles trocaram documentos com um policial que surgiu na hora. E então começaram a se afastar do local. Mas, justo quando estavam partindo, a coisa fica muito interessante do meu ponto de vista. A área do coração do novato, ele está sentado no fundo da ambulância.
O novato, eles têm um tipo de assento dobrável que fica atrás, ao lado do corpo. Ele está sentado, né, olhando o corpo, mas começou a brilhar. Literalmente, luz formou-se ao redor da área do coração, do espaço cardíaco. E estou olhando assim. É meio engraçado porque um dos programas em que eu trabalhava foi tocado por um anjo. Faziam a luz do lampião brilhar nas pessoas. Claro que foi tocado por um anjo. Claro que foi. Então eu estou lá sentado pensando, isso é meio que, sei, conheço as produções da Caroline, colocamos uma luz por cima e essas coisas, e eu estou pensando, isso é interessante, e de novo, estou observando com essa quase intrigante, isso é interessante ver o que está acontecendo, e conforme a luz se formava, senti uma energia distinta passar sobre mim, literalmente sobre minha cabeça, e isso acontecia. Percebi que atingiu aquele médico novato, tipo, bem no coração, e então, muito alto, extremamente alto, ouvi uma voz masculina dizer: "Este aqui não está morto", e fez-se silêncio novamente. E eu olhei em volta, esforçando-me para enxergar ambos os lados atrás de mim, mas não conseguia discernir nada, só uma espessa névoa escura. No entanto, à minha frente, a visão era límpida e eu podia ver com clareza o que se passava dentro da ambulância. E eu vi o novato pensar sobre isso por um segundo e então ele deu de ombros como se não fosse nada. De jeito nenhum, não tem como. E eles continuaram por mais um quarteirão, quarteirão e meio, e aquela luz que estava na área do coração dele, na verdade, ficou mais brilhante e começou a crescer e foi do quadril dele até acima da cabeça, onde toda aquela área do corpo dele começou a brilhar. E então aquela voz veio pela segunda vez, e eu a senti do mesmo jeito que da primeira, uma energia real passando sobre a minha presença, sobre quem eu era, e atingiu ele, mas foi ainda mais alta na segunda vez, e disse: "Este aqui não está morto", e simplesmente disse isso, assim, como um fato. Mas o que foi realmente incrível para mim é o fato de que a segunda vez foi tão forte e era a mesma da primeira, mas muito mais intensa. E isso bastou para o novato agir. Assim que ouviu o som novamente, ele abriu o zíper do saco mortuário. Precisou soltar as amarras do corpo para conseguir mexer no zíper. Ele solta as amarras, desfazendo duas delas e abrindo parcialmente o saco. Ele passa a mão na região do pescoço, tentando encontrar um pulso. Não consegue achar nada. Ele procura embaixo do braço, também não encontra pulso, está frio, está rígido, é repulsivo. Ele sente como se tocasse um cadáver. E teve que abrir outra fivela. Agora são três soltas. Ele segue descendo, tateando. Na região interna do fêmur, e quando ele tocou na região interna do fêmur, ele fez contato com o próprio osso fêmur. Ele estava tentando sentir a artéria femoral, ou eu sempre digo errado, mas a artéria do fêmur, aquela que fica perto do fêmur, e ele estava procurando por ela, mas ele realmente fez contato com o osso fêmur. Quando ele fez esse contato, eu senti uma faísca, como um choque, enquanto eu estava sentado aqui observando. Esse filme em si, eu senti um choque e vi ele dar um pulo bem na hora que sentiu o choque. Então acho que ele também sentiu, e isso foi suficiente para ele entender que deve haver algo ali, tem que haver algo ali. Ele prosseguiu abrindo o saco de cadáveres e desatando amarras. Iniciou a insuflação de oxigênio nos pulmões do corpo. Em seguida, conectou um desfibrilador usado para aplicar choques no coração. Ao ligá-lo, o aparelho emitiu um som de alerta antecedendo o choque. Paralelamente, os outros dois socorristas experientes distraíam-se com uma conversa sobre esportes. Eles pensam no próximo jogo e em outras coisas, pois está perto. O grande jogo da NFL na época, que era 18 de janeiro de 2003, então eles estavam falando sobre esportes e tudo mais, mas quando o alarme de aviso da máquina de desfibrilação soou, os dois se viraram e viram o que estava acontecendo e começaram a surtar com o socorrista. Eles começaram a gritar com ele, dizendo que ele seria demitido, que estava violando o protocolo. Como você se sentiria sendo demitido logo na sua primeira semana de trabalho? Eles pegaram pesado com ele e ele simplesmente ignorou completamente. Deixou o desfibrilador carregar e agir. Não houve resultado sem batimento cardíaco. Ele prosseguiu e carregou novamente. E mais uma vez os médicos o repreendiam. Repreendiam. Ele descarrega outra vez. Nessa tentativa, obteve um único batimento, apenas um, antes de retornar à linha reta.
e esse solitário batimento foi o bastante para silenciá-los. Médicos veteranos simplesmente pararam de falar. Eles sabiam que algo estranho ocorria, algo muito diferente. Veio então a terceira série de choques. O médico permitiu-a, e nessa série surgiu um batimento cardíaco constante, ainda que fraco. Ele havia conseguido. O coração retomou os batimentos após a terceira série de choques e mais de uma hora. Após mais de 1 hora. Após mais de uma hora, há algumas estimativas que dizem pode ser facilmente 1 hora e meia a 2 horas. Considerando toda a papelada, o tempo que eu fiquei no saco de cadáver, tudo isso. Então, bem mais de uma hora, facilmente mais de uma hora. Frio, morto e rígido, o corpo voltou. Mas eu e o corpo ainda estávamos com morte cerebral. Por mais 3 dias fiquei com morte cerebral, foi quando tive minha experiência, enquanto meu corpo estava assim. Desculpe. Preciso de um momento para processar tudo isso. Já ouvi muitas dessas histórias repetidamente, como você bem sabe, no programa. Mas essa em particular é realmente interessante porque você tem basicamente uma EQM comprovável, falaremos sobre isso no final, certo? Então, seu corpo foi reanimado ou pelo menos de algum modo retornou. É assim, o corpo foi reanimado? Sim, o corpo pode ter voltado, mas o cérebro, após uns 8 a 10 minutos de morte cerebral já se foi, você se torna um vegetal sem retorno. Isso eu ouvi de convidados que estiveram nessa situação por mais de 10, 15 minutos. Seu caso, contudo, é extremamente raro. Você fala de 60 a 90 minutos, se não até mais. De morte cerebral, que é: você está em um saco de cadáver, até onde se pode ir? Eu nunca tinha ouvido essa do saco de cadáver. Nunca soube de alguém que entrou em um saco de cadáver e alguém abriu o zíper, acordou-os e os fez levantar. Certo. Então, durante esse processo, seu corpo foi reanimado, voltou a funcionar. Não, o cérebro não. Você está em coma. O que está acontecendo agora? Então, até esse momento, eu ainda não sabia que estava me observando. E, de novo, as pessoas perguntam, como você não sabia? E eu respondo, poxa, eu estava morto, me dá um desconto, me dá uma folga. Eu estava com morte cerebral. Estou com morte cerebral e morrendo. Não, tentando entender, pessoal, vamos. Estou aqui sentado. Sinto como se estivesse em um filme interativo, é sério. Como se vivenciasse essa experiência. E isso antes dos grandes videogames existirem, mas já parecido com o que hoje chamamos de videogame. Era assim que me sentia, sentado, observando tudo acontecer. Eu vi eles, após reativarem o coração, um milagre secundário. O primeiro é o médico que segue essa intuição ou esse impulso e age. Ele literalmente poderia ter sido demitido. Na verdade, ele teve muitos problemas, de fato. Até mesmo pelo fato de ter me reanimado, ele enfrentou problemas por isso e mais tarde se tornou bombeiro. Agora, tudo isso está acontecendo. Eu estou vendo acontecer e eu não sei. Sou eu. Eles transferem o corpo da maca médica para o hospital e o segundo milagre é que tem um hospital a meio quarteirão de onde meu coração começou a bater. Então, no segundo em que meu coração voltou a bater. Em questão de segundos, literalmente segundos, eles já estavam transferindo o corpo para uma UTI de emergência e recebendo triagem e tratamento. Conseguiram tratamento imediato para esse corpo. Eles estavam transferindo o corpo do transporte médico para a maca do hospital. Enquanto faziam isso, o próprio corpo passava por todo tipo de convulsões e crises. Acho que isso é normal, não sei, não é minha área. Mas eu não estava gostando disso. Achei nojento. Era horrível assistir a isso com esse corpo, passando por tudo isso. Eles amarraram o corpo porque tinham que trabalhar nele. Não era possível assim. Estava se debatendo por todo lado. Então amarraram as pernas, amarraram o braço direito. Foram amarrar o braço esquerdo, e eu sou canhoto. E de novo, eu era fisiculturista, eu era realmente forte. Senti eles amarrando meu braço esquerdo, e de fato, com tanta força, senti-me resistir. E eu observei o corpo ceder, o esquerdo, a tira que eles estavam tentando usar para amarrar o braço. Então eles foram buscar uma maior, uma tira de perna, e amarraram meu braço esquerdo de volta com a tira de perna. E foi o primeiro indício que tive de que o que eu vinha testemunhando, o que eu vinha observando todo esse tempo, era a minha própria morte.
E foi um momento extremamente assustador para mim, porque eu tenho uma mente forte, sempre tive uma mente muito forte, e sou muito bom em ciências e física e essas coisas, e em números. Mas eu, sentado ali, tentava compreender. Como não soube que estava morto? Como fui tão ignorante a não ver que essa experiência era minha morte? Então, me vinham pensamentos autodepreciativos. Você é tão idiota. Como não percebeu que estava presenciando sua morte? Enquanto eu seguia por esse caminho de autodepreciação ou pensamentos depreciativos, ao seguir esse caminho, comecei a sentir e ver todos os flashes negativos de tudo que fiz na vida, todos os aspectos negativos, literalmente. Desde criança, ao pegar o doce de alguém ou empurrar uma criança, até os menores atos que lembrava, até aquele instante de reflexão, vi todas as ações negativas que cometi. Como retrospectiva de vida. Eram semelhantes a telas, porém em forma de flashes. É como observar um arquivo sendo baixado no computador. Ao assistir fisicamente, você vê os flashes, vídeos ou filmes descarregando. Aconteceu assim. Vi flashes instantâneos e estava captando, ouvindo e sentindo a experiência, não só em mim, mas na pessoa afetada. Se errei com alguém, como cortar alguém no trânsito, vi tudo, cada ato negativo que cometi e comecei a sentir, como se eu não tivesse valor por causa de tudo isso. Se você somar todas as coisas negativas que já fez, todo mundo vai ter alguma coisa. E eu não era uma criança horrível, mas também não era perfeita. Mas vou te dizer, tinha bastante coisa lá. E era o suficiente para eu sentir que não valia a pena ser salvo. Eu já não merecia mais existir, e assim que eu percebi isso, essa sensação calorosa me envolveu e veio por trás de mim. E é quase como se alguém se aproximasse por trás e colocasse os braços sobre os meus ombros, dizendo: Não, você merece existir, tem valor. Agora tenho vislumbres do futuro, vejo as boas ações da minha vida. Em breves lampejos, percebo isso pela ótica de quem ajudei. E noto claramente mais coisas boas que ruins. Muito mais coisas boas eu fiz do que ruins. E eu comecei a sentir essa mensagem. Veja, você merece existir, você merece ser. E foi quando eu percebi que essa mensagem vinha diretamente de alguém atrás de mim. Então eu me virei e eu senti um amor avassalador, um amor que não existe aqui. Aqui nós só vemos sombras desse amor. Esse amor é tão puro. E chamo isso de amor luminoso, pois tinha luz. Literalmente, à medida que a luz me atingia, o amor também. Senti que todos os traumas, sejam eles duros, auto-infligidos ou não, mas todos os que foram gravados em mim ao longo da minha vida se dissiparam, foram substituídos por esse amor. É como se eu tivesse chegado quebrado, e esse amor me curou e me completou. E eu queria ficar ali para sempre, sentindo que era incrível de novo. Mas a minha curiosidade foi mais forte, porque ali estava eu vendo um homem. Quando me virei, vi esse homem, ele era branco. Tinha cabelos brancos longos até os ombros. Tinha uma barba branca comprida, uma pele muito, muito rosada, quase um tom de Papai Noel. E a pele dele brilhava porque havia luz saindo dela, literalmente feixes de luz emanando de tudo nele. E claro, eu que cresci evangélico, pensei, você deve ser Deus. E eu estava realmente empolgado, tipo, você deve ser Deus. E ele apenas sorriu e balançou a cabeça, dizendo: Não, filho, eu não sou Deus. Mas a primeira coisa que notei é: ele disse isso sem mover a boca. Eu só entendi, porém percebi pela voz dele. E então, minha pergunta de seguimento, ou melhor, meu pensamento subsequente, foi: Ah, então você deve ser Jesus, mesmo que não pareça. E ele novamente apenas riu e deu de ombros e disse: Não, filho, eu não sou Jesus. Eu sou o Drake. Meu nome é Drake e eu sou o seu guia. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar a ir aonde você quiser. Posso te ajudar a voltar para o seu corpo, de volta à sua vida física na Terra,
ou posso te ajudar a ir aonde você quiser. É marcante ter alguém que diga isso. Estou pensando, tipo, para onde eu quero ir? Eu sabia que não queria voltar para a Terra. Eu tinha certeza de que não queria ir para lá. Parecia dor, parecia dificuldade, parecia horrível. E eu podia perceber que tudo isso, o amor que eu estava sentindo emanar dele. Eu percebia que eu vinha de onde quer que fosse, a casa dele. Então eu disse a ele: eu quero ir para a sua casa. E ele me explicou que, essa também é a sua casa. É de lá que você também veio. Então nós podemos te levar de volta para casa. E eu disse: sim, com certeza. É para lá que eu quero ir. Quero voltar para casa. E ele explicou que isso não era apenas uma viagem de vindo da terra para o céu ou para casa. Ele explicou que o lar é um lugar tão diferente. Do que a Terra, eu precisaria realizar uma jornada energética, isto é, elevar minha energia a um patamar muito alto para poder estar em casa, pois o lar é um espaço de energia elevada. Não poderia simplesmente ir com minha baixa energia terrena. Era necessário amplificar e elevar minha energia para corresponder à do lar, ou não conseguiria existir lá. Ele me ajudaria nessa jornada e foi nesse momento que quase joguei minha carta cristã. E eu, tipo, bem, sou cristão, fui batizado, fui salvo, eu tomo a frente. Eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, você pode me deixar entrar no céu. Estou bem, pode me deixar entrar no céu. E ele riu novamente pela terceira vez. E ele disse: não, filho. E ele disse assim: adoro que você tenha tudo isso. Adoro que você tenha incorporado isso na sua religião, mas quero que você saiba que o que vamos fazer é ajudar você a aprender mais. Vamos te ajudar a prosseguir adiante no caminho do entendimento, para estar preparado para voltar para casa. Pois em casa, o entendimento é mais elevado do que o ensinado na minha igreja evangélica. Assim, iniciei meu processo de caminhada. Estou pensando, bem, é tudo sobre o amor, é tudo sobre o amor. Tenho certeza de que a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a amar. Certo, Drake? E ele ri novamente. Eu o mantive rindo bastante. Claramente faz um show de stand-up para ele. Mas ele explicou que o amor é realmente muito importante. E o amor é o sistema no qual existimos aqui. Isso que é o amor. Mas o amor em si não é a primeira coisa que preciso incorporar. Eu realmente preciso descascar todos os diferentes aspectos de quem eu sou e de quem eu era no plano terrestre. E eu precisava me encontrar com um eu autêntico, um único eu autêntico. E uma vez que eu pudesse entrar nesse espaço para iniciar minha jornada, precisava ser autêntico. Sem alcançar essa autenticidade, não poderia construir minha identidade nem saber onde estar. Isso me era estranho. Ninguém tinha me dito antes para ser autêntico. Não havia um movimento sobre autenticidade naquela época. Todos pensavam que já éramos autênticos, mas ele me fez ver que eu tinha várias facetas, uma com a família e amigos, e outra com colegas de trabalho e na igreja. Eu tinha tantos aspectos na minha personalidade que precisava desvendar cada um para descobrir o que havia no meu interior. E o Drake me ajudou a entender que nesta vida chegamos extremamente autênticos. E bem antes de partirmos, saímos muito autênticos. Então, são todos esses anos no meio. Precisamos melhorar em nos permitir ser autênticos. E ele explicou que quando somos autênticos, somos vulneráveis, mas não podemos crescer a menos que sejamos vulneráveis. Se constantemente repelimos a vulnerabilidade, também repelimos o crescimento. É na vulnerabilidade e autenticidade que realmente temos a chance de evoluir. Mas sim, a primeira e mais importante coisa que eu tive que aprender foi como ser autêntico. Tudo ligado. Essa foi a coisa mais importante. Mas isso ainda estava do outro lado. Sim, ainda do outro lado, mas mesmo assim, muito antes de entrar no céu. Mas basicamente, Drake me guiou numa jornada de 10 princípios. Ele não os chamou assim, mas foi o que se tornaram. 10 princípios fundamentais. Você está numa caminhada espiritual? Claro, numa caminhada assim.
Isso é uma novidade. Nunca tinha ouvido isso antes. Está conseguindo? Treinado ou ao menos reeducado, essencialmente. Meio que sim, porque, sabe, tudo isso em um nível da alma, mas você tem que meio que ser lembrado de tudo isso antes de poder sequer voltar para a sala. Isso é uma afirmação justa? Sim, com certeza. E eu realmente tive que aceitar isso. Não era necessário compreender por completo, digerir totalmente ou absorver. Eu só precisava estar disposto a aceitá-los. E enquanto eu estivesse disposto a aceitá-los como uma verdade possível, ou possivelmente a minha verdade, então eu conseguia manter meu ímpeto e continuar avançando na nossa jornada, na nossa caminhada. E então ele te deu esses 10 princípios. Ele deu um a um, não os apresentou como 10. Na verdade, nunca pensei em um número específico de princípios. Apenas vivi minha experiência, compartilhando isso há anos e finalmente registramos a experiência no livro. Meu parceiro de escrita neste livro, Lin, ele percebeu. Ele disse: Uau, cara, tem 10 princípios aqui. São 10 princípios bem distintos. Então foi a primeira vez que eu notei que eram realmente 10 princípios distintos. Mas eu venho compartilhando essa experiência há 20 anos agora. Pode nos dar um exemplo desses princípios para termos uma ideia do conteúdo do livro? Sim, então eu vou te dar todos os 10, mas vou detalhar um pouco cada um. Mas o número 2 é entender o propósito da vida. Isso é importante. O propósito da vida é aprendermos a vir para a escola da Terra, e o Drake me ajudou a compreender. Ele me mostrou esta fita. Ele me mostrou esta fita que se estendia da Terra até as eternidades, tipo, até os confins mais distantes do universo conhecido e desconhecido, e nela ele deixou cair um único grão de areia. E ele disse que esse único grão de areia representa toda a sua vida na Terra. Isso abalou todo o meu mundo. Mas também me ajudou a entender que não podemos viver apenas com a nossa visão limitada aqui e precisamos compreender que a nossa vida é muito maior do que o que está acontecendo aqui, é muito maior do que o partido político com o qual nos identificamos ou não, ou religião, ou qualquer coisa do tipo. Sim, é muito maior até mesmo do que os nossos laços ou problemas familiares. Nossa existência é bem mais ampla. A lição principal é ver a vida como sala de aula, não tribunal. Estamos aqui para aprender, não julgar, mas para aprender, devemos seguir o terceiro princípio essencial: amar a todos. Isso foi fácil para mim. Eu amo. Eu amo as pessoas. Eu amo todas as pessoas. O que eu não tinha percebido que estava tendo dificuldade era amar todos os seres. Então comecei a construir esse amor por toda a criação, né, o que significa o bom, o mal, o feio e o belo, tudo na criação, agora eu amo, e esse foi o terceiro princípio. E então, ouvir a sua voz interior, ouvir a sua intuição, esse é o quarto princípio. Todos nós temos intuição, todos nós temos, mas muitos de nós chegamos ao drive-thru da vida. Fazemos o pedido no alto-falante, dizemos: Deus, é isso que eu quero, e depois vamos direto para casa sem parar. E o que acontece é, precisamos dar espaço, precisamos dar tempo para Deus responder ou para Deus se manifestar em nossas vidas. E é isso. Esse princípio é ouvir a nossa voz interior. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu absorvi. Tornei-me realmente bom nisso e agora ajudo outros a se aperfeiçoarem, ensinando-os a ouvir sua intuição, sua voz interior, pois Deus fala conosco constantemente, se quisermos escutar. Isso nos leva ao quinto princípio, de 2003. A tecnologia não era tão presente quanto hoje, mas aprendi de forma clara, eu precisava. Use tecnologia responsavelmente. A tecnologia é uma ferramenta para grandes feitos e mudanças significativas, mas também pode levar a consequências terríveis. É como um martelo, serve tanto para construir uma casa, quanto, infelizmente, para tirar vidas. Precisamos usar a tecnologia responsavelmente
sem deixar que ela infeste nossas vidas de alguma forma, mas manter um relacionamento saudável e respeitoso com a tecnologia. Isso me levou ao próximo princípio: libertar-se dos preconceitos, algo que pensei já ter conseguido. O menos preconceituoso que você encontrará. Cresci com duas irmãs coreanas adotadas e sempre pensei que eu as protegia, mesmo sendo mais velhas, mas talvez fossem mais minhas guardiãs do que eu delas. Menino, eu pensava, vou combater quem for preconceituoso ou racista contra elas. Vou enfrentá-los, socá-los, hospitalizá-los, se necessário. Me via como um cara durão. Disse ao Drake, que sou o menos preconceituoso que há. Ele questionou: se é verdade, o que pensa dos preconceituosos? Esse foi outro momento revelador. Mostrou como eu estava me juntando ao time do preconceito, a odiar gente preconceituosa. Ele me mostrou que no caminho do racismo e preconceito, pessoas seguem essa rota por terem sido vítimas. A reação delas à vitimização é ostracizar ou rejeitar uma raça, classe, credo, religião ou outra categoria. É uma escolha delas. Para reagir ao seu caminho de vítima e para realmente amar a Deus, para amar toda a criação, eu tenho que amar até aqueles que estão quebrados. E os que estão quebrados têm preconceitos de todos os tipos. E ele também me mostrou que, às vezes, dentro da igreja, há preconceitos extremos lá, e às vezes fora da igreja, né, há preconceitos extremos. Mas dentro e fora das nossas igrejas, encontramos pessoas incríveis, e amor e serviço verdadeiros e incondicionais. E era isso que eu precisava incorporar e compreender, e isso me levou a exercitar o poder da criação. Me ensinaram que podemos criar nosso próprio universo todos os dias. Temos essa capacidade, temos esse poder. E onde começamos, né? A etapa inicial da criação é o pensamento. Se controlarmos nossos pensamentos, ajudamos a controlar nossos hábitos. Nossos hábitos são cruciais na construção do caráter, que direciona nosso destino na vida. Tudo começa com os pensamentos. Se dominarmos nossos pensamentos, poderemos moldar a criação e controlar nosso destino, e cultivar a criação em nossa vida de tantas maneiras incríveis e abençoadas. Isso me levou ao próximo princípio, que é evitar influências negativas. E o engraçado é que eu estava tipo, sim, eu não gosto de pessoas negativas, Drake. Eu me afasto de pessoas negativas. E ele tipo, tá. O que você faz antes de ir dormir toda noite? Eu falei, só escovo os dentes, lavo o rosto. Ele disse, não. O que você está fazendo bem antes de escovar os dentes, lavar o rosto? O que fazes? Só estou vendo as notícias. Naquela época era o que todos faziam. Você assiste ao jornal de 30 minutos a 1 hora toda noite antes de dormir? Ele me explicou, falou assim: quantas dessas histórias que você vê bem antes de dormir são positivas? E eu refletia sobre isso, né? Acho que a maior parte não é. A maior parte é algum tipo de energia negativa. E ele disse: bem, o que acontece é, eu precisava entender. Havia essa janela especial na vida. É chamada de hora do poder, e são os 30 minutos logo quando acordamos, os 30 minutos antes de irmos dormir. Precisamos assegurar que injetamos energia positiva em nossas ações, pois caso contrário, estaremos moldando nossa existência com negatividade, deixando que nossos dias comecem e terminem assim. Portanto, é crucial valorizar a hora do poder, afetando-nos de forma negativa. Especificamente na hora do poder e ao longo da vida, é essencial evitar influências negativas, pois elas podem acabar direcionando e influenciando nossas vidas. E nós pensamos, costumamos ir a lugares e assistir a algo por diversão, sem nos questionarmos se isso tem uma influência negativa ou positiva em nós. Se você não tem certeza de que é uma influência negativa, ou se acredita saber o que é,
Será que realmente sabe se é positiva ou negativa? Assim, é crucial garantirmos que estamos evitando essas influências negativas, em todas as suas formas. Isso nos leva ao nono princípio: compreender o propósito do mal. Isso foi bem interessante para mim. E Drake viu que eu malhava muito, então me ensinou que, principalmente para viver sem maldade, é como uma academia sem pesos. Então, o mal em si é tão fundamental quanto o bem como opção, como o amor. Precisamos ter amor, precisamos ter o mal para que possamos escolher sem uma dessas opções. Então, se Deus criasse um mundo onde não houvesse mal algum, não haveria crescimento. Então é assim que são os reinos celestiais? E é por isso que temos que descer? É por isso que temos que vir? Sim, exatamente. Então, o que é engraçado é que no céu, o sistema todo é tão permeado, né, com esse amor que Deus tem, e é realmente incondicional. Você não merece, mas recebe. Todos nós recebemos. Recebemos esse amor tremendo, incondicional. E é tão intenso que não importa o que aconteça. Ao redor de Deus, queremos o que Ele quer instantaneamente, pois estamos em total sincronia com seu amor. O que Deus deseja, desejamos. Percebemos então que, para crescer, precisamos partir. Devemos nos afastar de Deus, nos distanciar dos céus. Precisamos nos afastar do nosso Criador. E não importa como você queira chamar o Criador, temos que nos afastar dele. Temos que entrar na escola da terra, mas temos que passar por uma cachoeira do esquecimento, um véu do esquecimento, porque se lembrarmos, ainda vamos ser influenciados por aquele amor, certo? E para crescermos, não podemos ser influenciados por esse amor. Então, temos que conseguir descer aqui não influenciados por isso e nos permitir tomar decisões. Percebi claramente que, às vezes, o que julguei serem minhas piores decisões, na verdade, eram boas, pois aprendi com elas. Assim, há um propósito no erro. Mesmo falhando, se continuarmos aprendendo e buscando melhorar, até as decisões ruins podem se tornar benéficas a longo prazo. É assim que funciona. É o jogo de longo prazo enfrentar isso que também explica a existência do mal na vida. Deve haver essa opção, infelizmente, mas por outro lado, felizmente, para que tenhamos a verdadeira capacidade de escolha, assim como se você tem um filho e eu tenho dois, e você tomasse todas as decisões por eles, e aí eles fazem 18 anos, saem de casa e vão para a faculdade, o que vai acontecer com esse jovem? Vai ser o que mais festeja, vai ser aquele que se envolve com todo mundo, vai ser aquele que se desvia do que é necessariamente bom na vida, porque todas as decisões foram tomadas por ele e ele não pôde tomar nenhuma por conta própria. E é por isso que estamos aqui. Estamos aqui para tomar decisões, para aprender o poder da criação, que começa com nossos pensamentos. E isso nos leva a. Meu princípio final é o reconhecimento de que todos nós somos uma única entidade. E entender que somos todos um. Para mim, amar, odiar, ferir ou prejudicar alguém é o mesmo que fazer isso a mim mesmo. E foi aí que ele me ensinou o princípio do dedo apontado, que é um princípio bem interessante. Então, se eu estou aqui e digo, olha, fulano é mau, estou direcionando uma dose de energia para ele, é uma dose de energia para Deus, mas por outro lado, estou apontando 3 vezes mais energia de volta para mim mesmo. Então, sempre que estou falando coisas negativas sobre alguém, estou dizendo essa coisa negativa energeticamente sobre mim mesmo 3 vezes mais forte do que poderia direcionar para outra pessoa. Mas, ao contrário, se estou ajudando, amando e cuidando de alguém ou elogiando alguém, estou trazendo essa mesma energia positiva em triplo, 3 vezes de volta para mim. Esse princípio pode transformar sua vida se você sente falta de algo. Não tente encontrá-lo e assimilá-lo dentro de si. Saia e dê aos outros exatamente aquilo que você sente que lhe falta, pois ao oferecer aos outros, é assim que você receberá em triplo dentro de si mesmo. E é essencialmente profundo seguir isso. Desafio as pessoas a experimentarem e verão que é, de fato, uma verdade da vida.
E esses foram os meus 10 princípios. Naquela época, eu realmente estava vendo o céu. Eu vi que é um planeta real, é um espaço real, é um planeta, Então é um planeta ou um reino. é um reino. Mas aqui está o estranho. Se você pegasse um sol e um planeta e os combinasse, isso seria o céu. Então a luz vem de dentro do próprio planeta. E tudo no planeta emite luz, como se tivesse luz irradiando dele. Então aqui no nosso reino, temos um sol que é externo a nós, que brilha sua luz sobre nós, e é o reflexo dessa luz que nos permite perceber as cores. É assim que funciona aqui. Mas não há um sol externo, é um sol interno. Então o sol vem de dentro de lá. É por isso que existem tantas cores lá que não podem existir, porque a luz vem de dentro. Não é reflexo, não é luz refratada. É, na verdade, luz originária. E o que é realmente tão louco para mim é que eu pude perceber e me conectar com Deus. Deus, o Criador do universo, o Alá, o tudo. Consegui encarnar e conectar-me a Deus pelas lâminas de grama no céu, pelas flores, água e árvores, apenas pelo ar. Você podia sentir esse imenso amor do Criador presente em tudo. Tudo, absolutamente tudo tinha esse amor. E ao pousar neste espaço, Drake está me guiando por todo o caminho. Pousei neste espaço. Percebi que este céu é tão vasto que caberiam milhares dos nossos filhos dentro dele. É imenso, muito maior do que podemos realmente compreender. E enquanto estou ali apenas percebendo tudo isso e vivenciando tudo isso, um amor tremendo chega até mim através da grama e das árvores. Reconheço que todo o sistema é construído a partir desse amor. O sistema inteiro. O sistema que, para vivermos e existirmos, tudo é construído a partir desse amor, completamente. Você está no céu neste momento. Você seguiu os 10 princípios, se assim desejar. Agora sua vibração está num nível que você pode até perceber no reino celestial. Em que momento a propósito? O que mais você viu? Quais outros seres você viu? Você viu coisas que não compreende? Planos superiores? Tudo aquilo? Sim, se quisermos prosseguir, direi a direção de costa a costa. Vi muita coisa lá, tipo, literalmente no céu. Muitas criações que nós nem sabemos que existem, mas vou contar. A criação em si, a vida que permeia todos os cantos da criação. Vida, vida inteligente, claro. Então, onde há vida inteligente, há seres. E dentro do próprio céu, eu vi principalmente humanos, mas vou te dizer, há tanta vida lá fora. E eu vi, a coisa mais incrível que eu vi foram pessoas do nosso futuro lá, que eles já estavam no céu. E eu vi pessoas do nosso tempo atual, mas vi pessoas do nosso passado distante lá no céu. E foi então que comecei a perceber, e Drake me mostrou que o tempo é como uma regra para o jogo da vida. E uma vez que você se afasta dele, não existe mais isso de. Quando você está chegando à Terra, você basicamente escolhe em que momento quer entrar no mundo. E não há tal coisa como tempo. Só existe para a vida terrena ou o reino terrestre. Sim, havia pessoas do futuro, literalmente do futuro lá, e tecnologia do futuro. Mas a tecnologia, essa é muito diferente do que percebemos aqui como tecnologia. Havia uma universidade onde, ao entrar na sala desejada para aprender, as pessoas tinham que se harmonizar com sua energia para se alinhar com a energia do ambiente e ajustar sua energia amorosa a ela. Podiam então realmente entrar na sala. Tinham que elevem essa energia amorosa, entrem na sala e aprendam. E aprendendo, né, os mistérios do universo não corrompidos pela humanidade. Não havia deitado ali. É impossível deitar ali. Você não pode deitar ali.
Então, outra coisa que me interessa é que, enquanto ouço muitas dessas coisas, parece que muitos dos mestres ascensionados que caminharam pela Terra, os Jesus do mundo, os Budas do mundo, elevaram sua vibração, chegaram a um ponto em que aprenderam tudo o que precisavam neste plano e puderam então se distanciar. Jesus representa a consciência crística e Buda, a consciência budista. Parece que, mesmo ao alcançar o outro lado, que ainda há mais trabalho a ser feito. Esta é apenas uma parte, e existem várias camadas, vários reinos ou dimensões a atravessar, conforme evolui, cresce e afins. Então, nós não estamos de todo no fim da linha, nem sequer perto estamos, longe de estar perto de você. Portanto, mesmo formando-se nesta escola que dizem ser difícil, estaremos distantes. Sim, esta é uma das escolas mais difíceis. De fato, considerando as diversas escolas do universo, a Terra é uma das mais árduas. Contudo, é também onde se pode alcançar o maior crescimento. Portanto, se deseja evoluir e ascender, é o lugar certo. É como um intensivo de avanço de nível. Sim, é mais ou menos assim. Se eu quiser chegar àquele nível no Mario Bros, no Super Mario, é tipo, vou ter que enfrentar um monte de coisas. Não quero, mas quando eu superar, vou estar muito mais forte. Sim, você basicamente está avançando à frente de muitos no caminho mais lento, ou seja, a rota mais fácil e gradual. Certo, então. Você está nesse lugar incrível, mas está aqui falando comigo, Vini. Então, em algum momento, houve uma decisão tomada. Pode nos contar sobre isso? Então, eu estava terminando de ter minha espécie de experiência celestial. Eu acabei de sentir a água, e lá a água, fundamentalmente transformadora, a água de lá. Ela se aproximou e perguntou se eu queria experimentar a água, e eu disse que sim, eu queria experimentar tudo ali. E então a água subiu sobre mim e não me molhou, mas onde quer que tocasse, basicamente trocava células e me dava novas células, como células energéticas. E essas novas células estavam simplesmente cheias dessa luz, uma luz que estava por toda parte ali. E essa luz possuía amor. Ela encarnava o amor. Então, eu senti que finalmente era digno de amor, desse amor incondicional que estava sendo derramado sobre mim o tempo todo. E foi quando a água recuou e voltou para o seu pequeno riacho, e eu estava simplesmente radiante nesse amor. Eu me sentia luminoso, sentia como se luz irradiasse de mim finalmente. E foi aí que o Drake se aproximou de mim, e ele estendeu a mão para mim e disse: Vini, ele meio que a colocou em um dos meus. Ele disse: Vini, isso vai ser difícil, mas valerá a pena no final. E me puxou para um abraço, nos abraçando, como nossas duas luzes. Ele era muito, muito brilhante. Ele tinha um brilho intenso e eu era bem apagado. Eu era definitivamente a parte menos favorecida dessas duas varas. Quando você nos juntava a nossa luz combinada, era como 4 ou 5 vezes o que nossa luz individual era. E eu estava apenas vivenciando isso. Amor incondicional. Ele estava me curando e me transformando. Eu fui criado, sofri bastante abuso quando criança e eu ainda tinha muitos espaços vazios dentro de mim. Mesmo estando no céu, eu ainda podia sentir os danos que se revelavam. E em cada pequeno ponto ferido, esse amor penetrava e sussurrava: Sinto muito pelo que aconteceu. Eu te amo. Lamento que isso tenha ocorrido com você, mas veja como te fez crescer. Note que mesmo suas piores experiências te fizeram ouvir. E ouvir é realmente belo. E enquanto eu vivencio tudo isso, então, bem alto, eu ouço meu irmão da terra, ele começa a rezar uma oração. Olho ao redor e não o vejo, mas ouço sua voz como se sussurrasse em meu ouvido. Ele recita uma oração especial, que em certas religiões é dita por quem está à beira da morte. Ele reza para eu ser transformado e que eu possa voltar.
e sinto só a força do amor que meu irmão tem por mim, que eu desconhecia. Temos 2 anos de diferença e sempre fomos quase do mesmo tamanho. Por isso brigávamos e discutíamos muito, lutávamos e acabávamos quebrando várias coisinhas preciosas da mamãe. Mas eu sempre pude sentir o amor dele por mim, eu sentia o quanto ele queria que eu voltasse ao meu corpo, e a partir disso eu olhei nos olhos do Drake e senti apenas o compaixão de eternidade ali. E num instante eu passei de ver o Drake, a boom, acordei num hospital, acordei. Para mim foi segundos depois, como um segundo depois. Mas na verdade, meu irmão tinha feito essa oração sobre meu corpo no hospital por volta das 21h30, às 10 da noite. E acordei a 1h11 da manhã. Então acordei a 1h11 da manhã. Eu estava extremamente claustrofóbico, porque quem somos espiritualmente é muito maior do que esses corpinhos. Senti-me como uma orca ou baleia simplesmente enfiada numa latinha de sardinha tão instantaneamente. Quando acordei, arranquei tudo de mim. E na contracapa do meu livro e no meu site você pode ver as fotos do meu suporte de vida e eu tinha tubos saindo de todos os lugares. Arranquei todos eles, tudo. Arranquei cada tubo da minha garganta, do meu nariz, dos meus catéteres, das minhas vias intravenosas. Arranquei tudo. E então fiquei ali parado, nu, apenas ofegando, como se tentasse não explodir. Eu sentia que precisava explodir para liberar essa energia de estar em um corpo tão pequeno, esse corpo físico. E então percebi que todos esses alarmes estavam disparando no meu quarto, então fui desligando tudo. Quando alguém apareceu, Então isso tudo estava acontecendo. Eram 1h11 da manhã, em um hospital muito silencioso. Aliás, só havia 2 enfermeiras em todo o andar, onde também só tinha alguns poucos pacientes. Era um hospital novinho em folha. E aí olhei em volta, percebi que estava nu, então tive que pegar uns roupões que encontrei no armário. Enrolei-os na minha cintura e saí. Saí do meu quarto e olhei para os dois lados. Pude ver que havia um elevador para um dos lados. E então comecei a caminhar. Comecei a andar bem rápido em direção, ao elevador, quase correndo. Cheguei até o elevador quando ouvi um grito e vinha de trás de mim. E eu pensei, droga, olhei para trás e não havia ninguém lá, mas eu podia ouvir o grito vindo de dentro do meu quarto. Então, uma das enfermeiras tinha entrado lá e gritou porque não havia ninguém, e até mesmo todos os equipamentos estavam desligados. Então, ela deve ter pensado que alguém roubou o corpo morto para tirar os órgãos ou algo assim. Então, ela está passando pelo que está passando, e aí ela olha para fora da porta e grita pela outra enfermeira que está trabalhando no mesmo andar. Ela vem correndo e começa a olhar ao redor desesperadamente. Elas não conseguiam entender onde eu tinha ido, e eu continuo apertando o botão de descer do elevador. Parecia uma eternidade, mesmo que provavelmente fossem apenas segundos. E então, as duas saíram do quarto. Olharam para longe de mim, depois as duas se viraram e me olharam e gritaram. E aí eu fiquei tipo, também me assustei. Elas vieram correndo e era tipo, o que você tá fazendo? Você não pode fazer isso. E eu fiz isso. Eu as segui de volta para o quarto. Eles me fizeram ficar no meu quarto. Eu não deixava colocarem nenhum soro em mim. Eu não permitia nada em mim. Só aquela espécie de meia de dedo ou coisa para o dedo que eles colocavam. E toda vez que desviavam o olhar, eu até tirava aquilo. Eu não suportava ter coisas me tocando naquele momento. Isso tudo aconteceu às 1h11 da manhã e eu fui liberado às 7h30 da manhã, nessa mesma manhã. Mais especificamente no período entre 1h30 e 7h30, eu estava ocupado realizando diversos exames médicos, incluindo várias tomografias. Me fizeram assinar. Cerca de 40 a 50 páginas de documentos de liberação passaram a responsabilidade do hospital para mim. Eles não queriam que eu partisse, desejavam que eu ficasse por 72 horas, pois achavam que, correto? claro, sim, e olha só, isso é o que o neurologista me disse. Ele falou que
Em casos extremos, as pessoas podem acordar de um coma. Eles vão declarar seu amor, se despedir e então morrem. E ele achou que eu estava vivendo isso, um microcosmo disso. Ele sentiu que a qualquer momento eu simplesmente cairia morto. E se eu não tivesse serviços médicos ali mesmo para me socorrer, eu morreria de vez dessa vez. E eu duvidei dele, sabia que tinha voltado. Queria sair correndo, de verdade. Correr parecia o melhor naquele momento. Sentia-me saindo do corpo, como se pudesse me libertar da sensação de aprisionamento. Me senti aprisionado estando neste corpo. Sim, mas o que que os médicos disseram sobre sua morte cerebral? Quer dizer, eu me encontrei com 3 neurologistas no total e um deles foi, um psicoterapeuta e também neurologista. Então ele era, tipo, treinado, tanto no aspecto do pensamento quanto na química cerebral, e ele era muito gentil. E ele explicou: "Vini, seu cérebro teve um apagão e sua imaginação tem uma paleta que preenche as lacunas. Ele me assegurou que o que percebi enquanto desacordado era fruto da imaginação, para ignorar. Avisou-me para não alimentar essas experiências, pois se eu as considerasse reais, poderia terminar em um hospital psiquiátrico. Ele testemunhou isso várias vezes. Pessoas que ouviam vozes, ouviam coisas, acabavam internadas. Fiquei pensativo com suas palavras. Mereço estar num hospital psiquiátrico, pois lembro. Agora, eu não me lembrei de imediato, mas foi 24 horas depois. Tudo me atingiu o que aconteceu comigo e eu me lembrei instantaneamente. Tudo me atingiu e então eu tive essa experiência completa e eu também era uma pessoa muito voltada para a ciência, então tinha meu próprio ego me dizendo você está louco. Isso foi sua imaginação inventando coisas. Busquei ajuda profissional para ver se precisava tomar algum antipsicótico ou medicamento antidelirante para me ajudar nesse processo. Estava em meio a isso, me consultando com um médico, quando essa senhora mais velha me aparece. E agora ela aparecia para mim, tipo, com uns 30 anos. Era um espírito, aliás. E ela surge e diz que eu precisava contar uma certa quantidade de informações para o médico. E eu, tipo, bem, ele já está dizendo que estou delirando, então não vou dar mais motivos para ele pensar isso. E ela insistia, não desistia. Ela estava tipo, não ouse tomar essa receita que ele está prescrevendo antes de contar isso para ele. E então isso é finalmente o fim. Meu cérebro processou o bastante para eu falar: tá bom, doutor, tenho algo a dizer. Parecerá loucura, mas você sabe que estou envolvido. Olha, tem uma mulher aqui, ela está me falando isso. Preciso te contar. Ele ficou em silêncio total, tipo 90 segundos, sem falar nada. Ele apontou o dedo na minha cara e disse: sai do meu escritório agora mesmo. Nossa, e então eu fiquei tipo, certo. Então eu saí. Ele descobriu o motivo? Bem, depois eu fiz isso. Então eu estava dirigindo pela estrada, tipo, uns 2 quilômetros depois de sair daquela consulta, quando recebo uma ligação, e era ele, no celular dele, inclusive. E ele diz: Vini, eu não sei o que você é, ou como isso aconteceu, mas o que você me disse, eu nunca contei a ninguém em toda a minha vida. Ele disse que nem a esposa dele, nem o próprio psicólogo sabiam sobre o que eu tinha falado com ele, que até ele mesmo tinha esquecido e bloqueado. Algumas das coisas que eu compartilhei com ele. Aí, agora, eu não entrei em detalhes ou nada. Eu só disse: olha, essa mulher está aqui. Ela diz que eu tenho que te contar isso. E eu simplesmente contei. Eu disse exatamente o que ela me disse. E ele afirmou que, sim, 100% do que eu disse era verdadeiro. Quanto a ele, tipo, as coisas que eu disse sobre ele eram 100% reais. Mas eu precisava descobrir minha verdade. Era vital achar meu caminho, pois ele disse que, como revelei a verdade a ele, deve haver verdade na minha experiência e que eu precisava descobrir por mim mesmo. Comecei minha jornada apenas tentando compreender. Avançando rapidamente para 7 meses depois, estou numa pequena cidade em Wyoming, sentado numa escola secundária,
assistindo a uma apresentação sobre a história local. Eles exibem pessoas notáveis, famosas para os padrões da cidade, homens e mulheres que fundaram a cidade e contribuíram para moldar o estado de Wyoming no que é hoje. E aí aparece essa foto. Eu nem estava prestando atenção, estava tipo me abaixando. Mas a minha namorada na época, com quem eu tinha compartilhado toda a minha experiência e eu tinha descrito de forma tão detalhada, ela sentia que conhecia o Drake pessoalmente. Ela vê essa foto surgir na tela e diz: Esse é o cara. E eu estou me esticando e digo: Não é ó. E eu congelei, Alex. Eu congelei. Não conseguia me mexer. Comecei a chorar. Esse era o meu guia. Na vida real era ele. Mas aqui está a coisa estranha. O nome dele estava como Charles Cazair. Não dizia nada sobre Drake. Tinha um pequeno D inicial, mas só dizia Charles Cazair. E sabia que minha avó era uma Cazair. Esse é o sobrenome. Fui até ela e disse: Vó, preciso saber quem é Charles Cazair? E ela responde: Ah, você quer dizer o bisavô Drake. Até então. Por 7 meses achei que talvez ainda fosse loucura. Uau! Mas exatamente naquele instante, Alex, eu entendi que na verdade estava tudo bem. Tenho que aceitar que isso aconteceu comigo. Eu tenho. E a partir daquele momento, comecei a compartilhar com as pessoas. Bem, me diga, você foi procurar? Isso, o médico, O médico, sim, o médico. eu fiz. Você explicou, é um evento comprovável. É sim. E então, aqui está o que eu fiz com ele. Primeiro, eu queria agradecê-lo. Eu queria perguntar, tipo, Fé, posso te comprar alguma coisa? Eu fiquei tipo, você salvou minha vida e quebrou o protocolo. Agora está em apuros por isso. Ele foi repreendido e suspenso logo na primeira semana de trabalho. Depois, fez uma transferência lateral para o Corpo de Bombeiros. Já estava em testes há um tempo. Então, concluiu o processo. Enquanto nos encontrávamos, ele estava nessa transição para bombeiro. E eu queria falar com ele, queria dizer: Ei, cara, eu te vi brilhar. E ele, tipo, não sei do que você tá falando. E eu, tipo, não, eu te vi brilhando e te vi ficar mais iluminado e ouvi a mensagem: Esse aqui não morreu. E ele, tipo, não sei do que você tá falando. Ele não admitia mesmo. Mas veja o que ele disse: Eu simplesmente sabia que tinha algo estranho com você. Eu simplesmente sabia, seja a mensagem real que eu ouvi ou apenas essa certeza que ele tinha, que ele precisava tentar, de qualquer forma, para mim foi um milagre de Deus que ele me trouxe de volta. E então o segundo milagre é o fato de ele ter me trazido de volta quando eu estava a meio quarteirão de um centro de trauma especializado em cardiologia, que é importante trazer isso de volta. Tem que saber o que fazer com isso. Então, houve muitos milagres em toda essa história. Agora, avançando vários anos, eu tive inúmeras vezes em que o Espírito vem até mim. Eles têm informações. Eu consigo ajudar as pessoas ao meu redor com isso. Agora, eu transmito isso 100% das vezes? Não. Sou discreto e uso discernimento sobre quando e onde compartilho isso com as pessoas. Mas eu digo, Deus está em todo lugar, assim como os anjos reais. O Espírito também, presente em toda parte. Todos querem ajudar, mas só podem se pedirmos. Se batermos a porta, eles vão arrombar essa porta, mas nós temos que bater. Nós temos que bater. E nesta vida ficamos tão distraídos com nosso entretenimento e com nossas notícias e nossos esportes, ficamos consistentemente distraídos. Não há tempo para Deus, nem para os anjos, nem para ancestrais que desejam nos ajudar. Portanto, meu desafio é para quem ouve esta mensagem. Se você busca ajuda, quer a influência divina, quer Deus em sua vida, não importa como o chame. Eu realmente não me importo com o nome que você usa. E Deus também não se importa como é chamado. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Então chame-o como se sentir à vontade. E se você for ateu, chame Deus de universo e continue sendo ateu. Mas o belo é que
O universo, ou Deus, como você preferir chamar, nosso Criador, o Criador quer ter esse relacionamento pessoal conosco, com cada um de nós. O Criador construiu esse sistema com tanto suporte, do lado deles mesmos. Mas estamos tão distraídos que nem chegamos a pedir esse apoio. Nunca solicitamos essa ajuda. Ela está disponível se a quisermos. Basta solicitar. Vini, cara, que aventura insana você nos fez passar, meu amigo. Sem trocadilho. Foi mesmo. Essa foi uma experiência muito vívida, detalhada, para dizer o mínimo, meu amigo. Quero agradecer por compartilhar essa história conosco e espero que seja útil para quem ouve este episódio. Agora farei algumas perguntas, como faço com todos os convidados. Qual é sua definição de boa vida? Viver uma boa vida é desfrutar e valorizar as relações ao seu redor. E quando digo relações, me refiro à sua relação com a luz, com a vida, com sua família, seus filhos, mas até mesmo as relações que você tem com seus animais, com as árvores e plantas e florestas ao seu redor, com o oceano, com a terra, com a mãe Gaia. Todas essas são relações. E nós levamos nossas relações conosco. Não levamos as chaves do nosso carro, nossas casas e nossas mansões, nem mesmo levamos uma moeda de ouro. Não podemos levar nada conosco, exceto nossas relações, a energia do que construímos, quem somos, nosso caráter real, que podemos levar conosco. Então, dedique tempo honrando, construindo e cultivando bons relacionamentos com tudo, inclusive florestas e árvores. Isso vai, essencialmente, te dar espaço onde Deus se revelará. Qual é a definição de Deus? Nossa, isso é tipo, eu adoro essa, porque Deus é tão indefinível, né? Porque Deus é tudo. Eu gosto de dizer que Deus é o tudo de tudo, mas Deus também é imenso. O fato de podermos, né, ter consciência e de podermos perceber esta realidade virtual da vida aqui também é, para mim, uma prova da existência de Deus. Porque se há consciência, existe período e há criação na consciência. Qual o propósito supremo da vida? Para crescer, vir à escola da terra, enfrentar desafios e escolhas entre o bem e o mal, escalar a escada interior, a escada de Jacó, para transcender do medo e da baixa densidade terrena ao espaço de alta densidade do Criador, seus espaços e intervalos. E isso se faz ascendendo interiormente, não exteriormente. Vamos encontrar Deus no templo mais sagrado da terra, que está aqui, entre esses dois templos. Esse é o templo mais sagrado. E é lá que podemos encontrar Deus, manifestando-se de forma mais grandiosa do que em qualquer templo externo a nós, porque a divindade só existe dentro de nós. Resposta maravilhosa, amigo. Onde se pode saber mais sobre você, seu livro e seu trabalho? Possuo um site chamado Vivendo a Luz de Deus. Sinto-me chamado a uma missão, baseada em minhas vivências, para compartilhá-las. Não sou um proselitista que impõe crenças ou ações. Busco amplificar a existência alheia, auxiliando as pessoas a terem uma vida mais plena e autêntica, onde possam realmente sentir, já que muitas vezes a vida busca anestesiar nossas sensações. Sentir é essencial. Vivenciamos momentos de vulnerabilidade que propiciam crescimento. Isso é maravilhoso, pois permite experiências genuínas. Relacionamentos lindamente maravilhosos nesta vida, se você se permitir ter momentos de vulnerabilidade aqui e ali e se permitir crescer. Algumas palavras finais para a nossa audiência, Vini. O aprendizado mais importante que eu tirei dessa experiência é ter como ser humano o amor mais incondicional e perfeito e multiplique isso por eônios.
por trilhões. E isso ainda é só um cílio perto do amor de Deus, né? O amor que o Criador tem. E esse amor é tão forte e tão incondicional que o Criador te ama exatamente como você é agora, tal como você é. Não quem deseja ser, nem quem acha que deve ser, mas quem você é agora, quem está deixando seu coração ser, é quem Deus ama. Vini, agradeço por vir ao programa e compartilhar tua história, amigo, e pelo esforço para elevar a vibração e despertar o planeta e seus habitantes. Receba minha gratidão, amigo. Valorizo você, Alex, e sou grato pela sua missão. Sinto que você é parte do exército da luz. E diria até que é um capitão nesse exército, pois está lutando a boa luta, influenciando positivamente. Naquela sagrada hora do poder, as pessoas assistem aos seus vídeos e ajuda a elevar sua frequência, aumentando essa energia do amor. Para mim, irmão, segues um caminho divino. Agradeço-te, obrigado pelo que fazes. Agradeço a você, meu amigo. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.